Glórias a Deus. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos dois visitantes hoje. O Heitor, um menino bonitinho, loirinho que está aí andando por aí. Cadê o Heitor? Oi, Heitor! E a sua mamãe, Gleiciane. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Já falei para o Felipe, quando nós, segundo a vontade de Deus, abrimos um ponto de pregação, uma congregação para aquele lado, nós vamos ter que começar a orar de novo, para que o Senhor possa trazer mais pessoas, porque saem uns 15, 16, entendeu? Mas a igreja, ela tem esta finalidade, multiplicar. Aleluia. Interessante que quando o povo de Israel começa a ouvir a palavra de Deus na igreja de Roma, lá naquela região de Roma, o Senhor ele faz com que haja uma dispersão. O Senhor ele promove perseguição em meio ao povo dele, para que as pessoas elas não ficassem aninhadas, porque havia necessidade que o evangelho fosse pregado. A perseguição através dos romanos veio e o evangelho começou a ser propagado para tudo quanto é lugar e chegou até ao Brasil. Por isso nós temos que glorificar ao Senhor. Tá? Tomando o gancho da abertura do Sebastião, realmente nós tivemos um evento muito triste essa semana, que foi o evento daquela tragédia de Brumadinho, menos de 12 meses, eu acho. Nós tivemos o mesmo caso lá em Mariana e simplesmente ninguém fez nada. Laudos foram apresentados que estava tudo certo, mas não estava tudo certo. Uma barragem ela não rompe simplesmente porque bateu um vento ou caiu um pouquinho mais de chuva. Tem todo algum dano estrutural que leva a uma destruição daquela. As pessoas perderam tudo. Tá? Pessoas que um dia estavam lá no momento de lazer com a família, perderam bens, perderam familiares, vidas que não podem ser restauradas e resgatadas, e nós sabemos pelo histórico de tragédias, seja queda de avião, queda de barreira, o que quer que seja. O que acontece é que enquanto está nesse buchicho da mídia, as pessoas elas recebem toda uma assessoria, ONGs e tal, mas quando passa essa névoa, começa uma batalha judicial aí, e isso passa por anos. Estava ouvindo uma reportagem que o pessoal lá da barragem Mariana continua vivendo de aluguel, e um ou outro ajuda, às vezes a Vale ajudou. Então, o que pode fazer é empurrar para frente, e essa é a condição humana. Mas você não passou por nada disso essa semana. É motivo para você agradecer ao Senhor. Nós tivemos quarta-feira uma coisa que nos trouxe muita preocupação. A irmã Naldinha passou mal com aquele calorzão, e a pressão dela caiu. O Sebastião me relatou que ela ficou realmente bem debilitada, e aprove o Senhor conceder que ela tivesse mais um tempo conosco. Isso é motivo de tudo. Não é algo comum. Não é algo comum. É algo sobrenatural. O Senhor ele interveio e falou: não, para a minha filha eu tenho mais coisas para ser feitas, e Ele restaura. Isso não é natural. Como não é natural você acordar hoje, você ter um transporte, você ter alimentação, você ter vestuário, você ter uma pessoa que caminha ao seu lado. Isso não é natural, e nós temos que ser gratos. A gratidão, ela nos remete a esse Deus. A gratidão nos faz reconhecer que nós somos mais do que simplesmente pessoas que estão aqui na terra passando tempo. Nós não estamos apenas passando tempo. Nós temos sido abençoados. Nós temos sido privilegiados com alimento, com transporte, com moradia, com vestuário. E isso é um privilégio. Falava com uma missionária essa semana, e ela foi missionária na Índia. E ela estava contando a dificuldade de fazer missões na Índia. Aquelas pessoas, elas acreditam que toda a vida
ela pode ser uma reencarnação de um outro ser. Então, por exemplo, baratas não se matam. Você matar uma barata, matar uma formiga é um ato sacrilégio. E ela tentando fazer a obra de Deus, ela contando assim que ela foi no banheiro e você não pode entrar na casa de sapato, é uma falta de respeito. E quando ela entrou na casa, ela ficou com vontade de ir no sanitário, eles são muito porcos. Quando chegou lá, tinha umas baratonas que ela falou assim que ela não sabia se ela fazia o xixi dela ou se ela saía dali correndo. Então tem uma série de coisas que acontecem fora do nosso ambiente que para nós parece que é natural, mas não é natural. E nós temos que ser gratos por isso. Os hinos, eles existem muitas vezes para que nós possamos, através da música, através do louvor, realmente declarar essa gratidão. Não é algo para você simplesmente abrir a sua boca e cantar, é uma coisa que o irmão Cláudio fala, coloca o coração nisso. Se você não tem nada para cantar a Deus, se não tem nada para agradecer, abaixa a cabeça, fecha os olhos. Mas se você realmente é grato, entoie o louvor com vontade. Não fica naquela figura na mão de Deus, parece que está morrendo. Não, fale com emoção. Nós somos cristãos, nós somos salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, e nós temos que ser gratos. Amém. Você tem a oportunidade de ser grato ao Senhor nesta noite. Amém. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro como Ele. Precisamos de constante direcionamento. Já falei isso uma vez, volto a dizer. Talvez eu seja uma das pessoas com menos senso de direção da igreja. Não é, Glenn? Não, nem imagina, né? Eu não tenho senso de direção. Se não der um ponto de referência para mim, ou o GPS não estiver funcionando, eu estou perdido. Hoje em dia há uma ferramenta que muito tem sido utilizada, que é o Google. O Sebastião brinca nas aberturas dele, em especial de quarta-feira, ele fala do Pai Google, em que as pessoas elas buscam direção dentro do Google. Bons restaurantes, programação de cinema e mesmo trajetos para qualquer destino você encontra nessa ferramenta. Situações espirituais também carecem de direção. Você precisa de direções. Você não pode andar à revelia. Você não pode andar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você não pode colocar o seu barco e deixar que a correnteza te leve para onde ela vai. Você pode dar de cara com uma cachoeira, a gente vê em filmes, né? Quando ele vai sendo direcionado de uma hora para outra, cai na cachoeira. Uma direção errada em algo natural pode e traz consequências amargas. Nós, tenho falado, muitas vezes carregamos essas consequências de decisões erradas. Decisões que foram tomadas sem pensar, simplesmente no afã do momento. Mas quando nós falamos da área espiritual, as consequências elas são eternas. Não há como você entrar com um mandato de segurança. Você não pode contratar a doutora Shirley para te tirar do inferno. Olha, doutora Shirley, fulano lá fez uma mensagem espírita, ele está pedindo para você entrar lá junto ao Ministério Público com uma ação para tentar diminuir a pena dele. Não há como. Não há como. As decisões espirituais, elas são eternas. O verso que ficou da semana passada é João 14:6, que diz: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só há espiritualmente um caminho a seguir, a saber, Jesus Cristo. Uma igreja não leva você para Cristo. Pastor não leva você a Cristo. Bispo, padre, apóstolo, quem quer que seja, nenhuma autoridade religiosa ou eclesiástica te leva a Cristo. Apenas Jesus. Ele se fez a si mesmo o caminho que nos pode levar ao Pai. Nenhum sacrifício, obra ou caminho pode nos levar ao Pai a não ser Jesus. Nós temos a nossa campanha de alimentos na favela. Nós estamos finalizando do ano de 2019 a campanha do material escolar para as crianças das favelas também. Nada disso
Nada disso te leva aos céus. Simplesmente a consequência é que você tem algo no seu coração, além de si mesmo. Quando você doa, é uma criança dando uma bolacha para outra criança, tá? Não se preocupe. Se quiser, o Heitor ele pode dar uma bolachinha para você também, tá? Nenhuma obra que você venha fazer te torna digno de adentrar aos céus. Apenas Jesus Cristo que é o caminho. Através dos seus ensinamentos, através da nossa obediência, através da submissão a Ele, nós podemos trilhar o caminho da vida. Se afastar desse caminho tem uma consequência. Não tem várias consequências, tem uma consequência. Se afastar do caminho de Cristo tem uma consequência que chama-se morte. Tanto física como espiritual. Jesus hoje, por você estar aqui, Ele te convida a trilhar esse caminho. Mas pastor, eu já sou cristão. Não importa. As pessoas elas têm se acomodado dentro do caminho cristão, acham que o que conhecem está bom, está suficiente, e elas se acomodam. Sendo que o aceitar a Cristo e o viver a Cristo é algo que se renova a cada dia, assim como as suas misericórdias. Você estar aqui é um sinal de que você tem Cristo no seu coração. Você poderia estar em 1000 outros lugares, mas você está aqui. Ele não promete um caminho sem dor. Quando você falar de Cristo para as pessoas, não prometa, não tem dor nesse caminho. Não prometa isso. Não prometa, olha, seu marido, a sua esposa vai voltar. Não prometa. Não prometa, olha, vai ser curado. Não prometa. Não prometa, olha, vai ter riqueza, você vai ganhar uma casa no lago, vai ganhar uma vida. Não prometa. O Senhor, Ele não promete um caminho sem dor. Ele não promete um caminho sem sofrimento. E Ele não promete um caminho sem rejeição. Pelo contrário, o caminho cristão é um caminho de dor, é um caminho de sofrimento e um caminho de rejeição. Pastor, por que eu vou querer seguir esse caminho? Porque não há outro. Não há saída. Não é algo que você pode simplesmente falar assim, eu não quero. Você está nele. Não é uma opção. Decido ir fazer outra coisa. Não tem essa opção. Porque Ele te mantém no caminho. Ele sabe que fora desse caminho é morte. E porque você é dele, Ele te mantém no caminho. Mas Ele te promete uma coisa. Ele promete um caminho com uma companhia. Você tem companhia, você não anda sozinho. No momento que você está no seu quarto, sozinho à noite, no momento da madrugada, da dor, no momento da rejeição, Ele diz, você não está sozinho. Eu estou com você. Em qualquer situação, em qualquer acontecimento, Ele está com você. Essa é a promessa dele. Ele não promete nada, nenhum caminho sem dor, mas Ele promete, eu sofro com você, eu sou rejeitado com você, e eu estou com você. A palavra de hoje tem como título, tudo se resume ao crer em Jesus. A filosofia cristã, a doutrina cristã, o nome que você quiser dar, se resume a crer. Crer que Ele é o caminho, crer que Ele é a verdade e a vida, crer que não há um outro caminho a Deus se não for através dEle. Crer. Sem você crer, não adianta você ser batizado. Mas se você crer e você for batizado, você será salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A base da nossa fé chama-se crença. E essa crença ela não é alimentada por filosofias, por misticismo, mas por conhecimento. Usei um termo hoje pela manhã e repito agora. Chama-se metanoia. Quer dizer, mudança de mente. Se você continua com a mesma mente, você vai passar 10, 20, 30, 40 anos na igreja e vai continuar a mesma coisa. Mesma pessoa. Não muda absolutamente nada. Evangelho de João, capítulo 14.
duas Bíblias. Dá para o Alisson, por favor. Às vezes ele não inaugura. As duas vermelhas. Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler do verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 em diante. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu vou, ou onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Evangelho de João, capítulo 14, estou no verso 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Palavra do Senhor, amém? Senhor, mais uma vez nós lemos a Tua palavra, viva e eficaz, aquela que nos muda, nos transforma, aquela que nos orienta, aquela que muda a nossa mente, Pai. Nós queremos crer no Senhor, não apenas de emoção, não apenas de coração, mas também de entendimento. Nós queremos, Pai querido, poder ouvir a Tua palavra e assim ouvir a Tua voz. A Tua palavra, ela continua viva e continua falando conosco, Pai. E nós nos reunimos nesta noite com esse objetivo, de Te ouvir. Não queremos ouvir o discurso humano, não queremos ouvir, Pai querido, algum discurso de automotivação, mas nós queremos ouvir a Tua voz, Pai querido, que é verdadeira, a Tua voz que muda as nossas vidas e transcende séculos, eras e eternidades. Me coloco, Pai querido, como Teu dispenseiro, como instrumento da Tua vontade, pedindo a Ti, Pai, que o Senhor coloque nos meus lábios uma palavra santa aos nossos corações. Consagramos a Ti este tempo de meditação da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Tudo se resume ao crer em Jesus. E os dois primeiros versículos que nós vamos meditar, dando sequência do nosso estudo, é João capítulo 14, verso 7 e verso 8. Se vós me tivesseis conhecido... Pedrão, você não, cara, você é grande, hein? Se vós me tivesseis conhecido, também conhecerias a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Quando nós começamos a ler esse versículo, a primeira conotação que nós temos é algo negativo. Se vós me tivesseis conhecido, e parece que vocês não me conhecem. Parece que vocês não viram nada de mim. Parece que vocês não ficaram 3 anos caminhando comigo. Vocês também conheceriam ao Pai. E essa é uma leitura que muitas pessoas fazem. Esse entendimento é fortemente atestado quando Filipe pergunta: mostra-nos o Pai. Filipe mostra uma grande ignorância por ter caminhado com Jesus por 3 anos e não conseguir reconhecer que Jesus Cristo é Deus. Você reconhece que Jesus é Deus? Você entende que Jesus Cristo ele é Deus? Ou você se fia em Ele ser o Filho como alguém de baixa
baixa divindade. Há igrejas que dizem que Jesus Cristo foi a primeira criação de Deus, então ele está abaixo. Profetas muçulmanos, os muçulmanos entendem que Jesus Cristo é um profeta, é um homem de Deus, mas não é Deus. Se você for nos testemunhos de Jeová, eles também pensam de forma semelhante, mas você como cristão tem que ter um entendimento diferente do que Filipe, e entender que Jesus Cristo ele é Deus. Este entendimento, ele é algo que aparece no versículo 8 e que depõe contra Filipe, e que muitas vezes pode depor contra você. Quantos anos você caminha com Cristo? 1 ano? 5 anos? 10? 30? Por que tantas dúvidas ainda? Por que você continua com tantas dúvidas? Porque você ainda continua duvidando que Ele é Deus. Por que você continua duvidando? E quando eu digo você, eu estou falando eu também. Porque nós continuamos duvidando de que Ele pode todas as coisas e Ele nos guarda e nos protege. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Glória a Deus. Mas as pessoas, como eu e como você, nós ficamos ansiosos. Diante de uma situação, nós ficamos ansiosos. E a ansiedade nada mais é do que uma demonstração de falta de confiança. Algo que é transformado na vida dos discípulos. Os discípulos, eles tinham esse pensamento antes, mas houve algo que mudou. Quando Jesus Cristo morre, ressuscita e o Espírito Santo desce, nós cantamos sobre a música de Pentecostes, que é exatamente essa mudança e essa transformação que tem que ocorrer na minha vida e na sua vida. Aqueles homens mudam. Filipe, que era uma pessoa duvidosa, Tomé, que era uma pessoa duvidosa, muda. Atos capítulo 4, verso 19 e 20. Mas Pedro e João lhes responderam. O contexto aí é: Jesus morreu e ressuscitou. E os discípulos começam a pegar o evangelho. E os judeus vão para cima deles e falam: se vocês continuarem com isso, a gente vai fazer a mesma coisa que vocês. E eles respondem: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aquela condição de dúvida, aquela condição de falar não é mais, não faz mais parte da vida deles. Houve uma mudança de mente. Você precisa mudar a sua mente. Você precisa mudar a sua mente. Senão você continua voltando sempre ao mesmo ponto. Que nem quando aquelas pessoas correm naqueles circuitos de Olimpíada ou de atletismo. A pessoa sai de um ponto e aí ela vai um ponto, mas se ela continuar, ela vai chegar no mesmo lugar. É um círculo. É um círculo. Você começa a sofrer, começa a crescer e volta de novo. E volta de novo. E volta de novo. Nós temos que sair dessa espiral. Nós temos que começar a mudar a nossa mente. E a mudança da mente só vem através do estudo da palavra. Não tem como. Não adianta eu colocar a mão na sua cabeça. Eu posso, se você quiser. Mas pode ser um placebo para você. Mais nada que isso. Porque o que muda a sua mente é a palavra de Deus. É ler. Não só no culto. É você no dia do seu dia a dia, você parar e falar: eu vou ler. Nem que seja um versículo. Nem que seja uma linha. Nem que seja uma palavra. Ele tem poder. Essa palavra ela tem poder para mudar e transformar. Meu discurso não tem. Discurso dos políticos não muda nada. Filósofos não muda nada. Essa palavra não. Para Jesus Cristo, ao morrer e ressuscitar e ao Espírito voltar, vir para a terra, mudou o comportamento daqueles homens e fala assim: pode fazer o que vocês quiserem. Nós não podemos deixar. Não é algo que pode ser mudado. Não é algo que pode ser mudado. Cristo confirma o que dissemos na introdução, isto é, que uma curiosidade tola quando os homens não satisfeitos com Ele tentam ir a Deus por caminhos diversos. As pessoas elas não querem seguir o caminho do estudo da palavra e procuram outros caminhos. Já falei para você, orar no monte é muito gostoso, mas orar no monte não vai mudar nada na sua vida. O efeito é muito mais psicológico em você do que qualquer outra coisa. Você ir para Israel deve ser lindo e maravilhoso, eu espero que você vá. Mas não vai mudar absolutamente nada no seu espiritual. Você vai ficar emocionado, vai tirar fotos, vai comprar lembranças, mas espiritualmente não vai mudar absolutamente nada. Mas as pessoas elas preferem rituais. Agora eu vou vir todo de branco, ou eu vou colocar umas faixas,
E aí eu vou falar que aqui é um lugar mais espiritual, e você passa num lugar e alguém põe a mão em você. Rituais. Deus não pede nada disso. Aqueles homens admitem que não há nada melhor que o conhecimento de Deus, porém, quando Ele está perto, Ele fala com a voz familiar, se esquivam através das suas próprias especulações, e eu e você fazemos a mesma coisa. Deus, fala comigo! Deus fala, aí você diz, deixa o pastor, eu acho que essa noite ele estava meio bravo. Eu acho que a Rosângela fez uma comida que ele não gostou, alguma coisa aconteceu, entendeu? Pô, cara bravo, cadê o amor? Gente, a palavra de Deus, ela é uma espada. Ela não é comparada com um algodão doce. Você não vê na Bíblia assim, a palavra de Deus é como um algodão doce. Não, a palavra de Deus é como uma espada. Ela corta. Ela vai cortando, cortando, cortando. O que é isso? Mostrando que você tem que abrir mão de você em prol do Senhor. Abrir mão de você em prol do outro. E as pessoas não querem ouvir isso. E aí Jesus insiste. Você já o conhece e já o tem visto. E essa é a posição do líder. A minha função é empurrar você para você continuar caminhando. A sua função é empurrar aqueles que estão perto de você a continuar caminhando. A função, uma das funções mais importantes do homem dentro de casa é fazer com que o seu lar caminhe em direção ao Senhor. Mesmo que as pessoas não queiram. Não importa. Passei um vídeo para o Alice e para o Benedito ver. O Alice já falou que viu. O Benedito me prometeu que vai assistir. E aí o Alice pôs assim, virou a minha cabeça. Mas é isso. Nós temos que ter mudança de mente. Mudança de mente. E nós como líderes temos essa obrigação. Um líder não é aquele que se amolda aos seus... E sim aquele que lidera, que direciona aqueles que estão junto com ele. Esse conhecimento, porém, não é algo dado de uma vez. Você não consegue com uma transmissão de mãos, você não consegue como um raio descendo. Mas é labuta, é trabalho, é progressivo, e vai revelando cada vez mais o Pai. Mudança não é apenas intelectual, mas também é intelectual. Mas é algo de relacionamento. Conforme você vai meditando na palavra, você vai se aprofundando no estudo da palavra, ele vai se revelando a você. No final da palavra, o Alice ele vai dar um testemunho em que misericordiosamente o Senhor se revelou a ele e usou como instrumento. É algo que é facultado para mim e para você, não é algo específico de uma pessoa, é a todos. João capítulo 10, versos 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Esse tipo de relacionamento se alcança apenas pela prática. Você só vai conhecer a Deus investindo tempo. Você só vai conhecer Deus se dedicando, abrindo mão. Em algumas vezes da série, tem uma propaganda interessante na televisão que fala sobre estudo de inglês. Ele fala assim, olha, você separar 15 minutos, você começa a aprender inglês. Começa. Ele fala que aprende, mas você começa. Com a palavra é a mesma coisa. Você começa a se dedicar e o que acontece é que Deus ele vai se revelando para você. Nós estamos finalizando as férias. Minha filha brincou, tomar bem que podia ter mais um mês, 2 meses, tá? Mas quando voltar para a escola, vai ter o quê? Mais ensino. Mas se ficar em casa não aprende. Se ficar vendo Netflix não vai aprender. Se ficar vendo série não vai aprender. Mas se estiver na escola, o que vai acontecer é que vai aprender. E a escolaridade, elas são degraus que você colocava um em cima do outro. Um em cima do outro. Eu fiz meu ensino primeiro grau, fiz meu segundo, depois eu fiz minha faculdade, fiz minha pós-graduação, curso de especialização. E é assim que a gente tem que fazer, tanto na área espiritual como na natural. Esse tipo de relacionamento só se alcança com a prática. E no caso de Deus, prática do amor. Progredir no conhecimento de Jesus
ou seja, aprofundar a união com Ele mediante a prática do amor, vai fazendo no homem um Cristo, alguém mais semelhante ao Pai. Você aprende, põe em prática. Aprende, põe em prática. Aprende, põe em prática. Os ferreiros da Idade Média, quando pegavam um aprendiz, aquele aprendiz, primeiramente, ele ficava limpando o ambiente, ele fazia uma série de coisas que não tinham nada a ver com o ferreiro, até que chegava um momento que aquele ferreiro junto dele começava a dar algumas outras atividades para ele, e depois começava a ensinar ele a arte de preparar a espada, de trabalhar com a arte do ferro, da forja. Até que chegava um momento em que ele começava a trabalhar e aquele ferreiro apenas observava e corrigia, até que aquele homem ficava pronto e ele não ficava trabalhando mais com o ferreiro. Ele abria a sua própria loja de ferragens. Não estou incentivando você a abrir igreja. Eu estou falando que o conhecimento que você recebe não é para você, é para os outros. João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, Jesus Cristo, falando dentro do Evangelho de João, às pessoas que estavam ouvindo, e fala: a vida eterna é essa, que conheçam a ti, quem? Deus Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Qual o caminho seguir? Jesus. Qual o caminho seguir? Jesus, não há outro. E na advocacia? Jesus. E no trabalho da Cielo? Jesus. E no metrô? Jesus. Jesus, Jesus. Parece que a gente é bitolado, não é? Ele, por ser Deus, ele é multiforme na sua sabedoria e no seu conhecimento. Em todas as atividades nós temos que fazer para a glória de Deus, usando e agindo conforme Jesus. Aleluia. Parece um verdadeiro absurdo que os apóstolos façam tantas objeções ao Senhor, pois tudo que ele falou tinha como objetivo exatamente o que o Filipe estava perguntando. Ele passou 3 anos ensinando o quê? Que ele era Deus. E aí Filipe pergunta para ele: cadê Deus? Mostra-nos Deus. E a gente, quando você ensina alguém e está mostrando e a pessoa pergunta em cima do que você perde a paciência. E Jesus Cristo olha para ele e fala: é isso que está me perguntando? Tristemente observamos que o erro aqui descrito em Filipe é o mesmo que pode ser também em nós. Professamos ser dispostos em buscar a Deus. Qualquer um de você. Quem ama a Deus? Todo mundo. Eu! Vamos ler, vamos! Vamos orar, vamos estudar, vamos! Passou um tempo, nós nos tornamos cegos. E nós olhamos para Jesus e falamos assim: mostra-nos Deus. Cadê Deus? Nós não vamos abrir Mateus capítulo 13, versos de 1 a 9. Ele fala da parábola do semeador. Ele mostra uma série de sementes. O semeador, ele saiu para semear. Algumas sementes ele caíram pelo caminho. E aí veio o pássaro, levou embora, morta. Será que você é uma semente como essa? Caiu no caminho? Será que você é uma semente que caiu no meio dos espinhos? Que quando vem a luta e a dificuldade, a tribulação, tudo que você ouviu não vale mais, e eu vou me preocupar com a minha dificuldade, com a minha dor? Será que você é um cristão que caiu, foi semeado no meio das pedras? Em que brota, louva ao Senhor, adora e chora, mas a raiz não profunda, e você seca e morre? E aí uma quarta semente, a semente que cai em boa terra. Essa boa terra não é porque ela é fofinha, é porque o que? Você ora, você se dedica, você estuda, você lê os devocionais, você tem um tempo com o Senhor. É isso que faz que a sua raiz faça o quê? Afunde. Se você não faz isso, você fica na superfície, não tem água, você seca e morre. De alguma forma, Filipe e os outros conhecem a Jesus, e portanto eles veem o Pai no Filho, mas eles ainda não reconhecem isso. Talvez seja essa situação sua. Por mais elevada que seja a maneira que pensam de Jesus, eles ainda não entendem como Deus e Jesus podem ser uma pessoa. Assim Filipe pede um acesso direto a Deus.
Em vez de Filipe meditar e querer aprender, ele fala, mostra-nos o Pai. Gente, o atalho é tão perigoso. Às vezes você pode pegar um atalho, ele pode estar conversando com o Alex essa semana, o atalho ele pode te levar a estradas cheias de buraco, com assaltantes. Pode fazer com que o seu trajeto ele seja muito mais longo do que era o previsto. Cuidado com atalhos. Ele, Filipe, junta-se dessa maneira aos seres humanos que através dos tempos entendem corretamente que não pode haver experiência mais elevada, nem um bem maior que ver Deus, mas que abrem mão dentro da primeira opção. Nós fomos feitos à sua imagem, e por mais que tenha se apagado essa imagem por causa do pecado, ainda ansiamos pela visão de Deus. Moisés implorou por isso. Êxodo 33, verso 18. Moisés olha para Deus e fala, rogo-te que mostre a tua glória. Ele queria ver Deus. Ele fala, mostra para mim. No entanto, o máximo que foi mostrado para ele foram as costas de Deus. Deus não tem costas, mas as costas de Deus. Êxodo 33, 19. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não poderás me ver face a face, porque porquanto nenhum homem nenhum verá minha face e viverá. Por mais que tenha sido graciosa a auto-revelação de Deus no Antigo Testamento, é em Cristo que ela é feita de forma definitiva. Não adianta você querer ver Deus. Busca Deus através de Cristo. João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que Filipe pediu, e que na verdade Moisés também pediu, era para ver o rosto de Deus. Na verdade o que eles pediram era para que eles pudessem morrer, sem saber a consequência. Deus, obrigado, porque o Senhor não ouve as minhas orações. Se Deus ouvisse todas as nossas orações, imagina a bagunça que seria as nossas vidas. Se Ele falasse amém a cada pedido que você faz, imagina o fuá de gato que seria a sua vida. Pior do que já é. Mas Ele não ouve as nossas orações. Filipe vê em Jesus o representante de Deus, em que se cumprem as antigas promessas, mas não consegue entender que Ele é Deus. João 14, 9. Respondeu-lhe Jesus, Filipe, eu estou convosco há tanto tempo, e tu não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. Como pedes que te mostre o Pai? Cristo com razão censura Filipe, por não ter perfeitos olhos da fé. O que Cristo está fazendo? Ele é colocando Filipe o quê? Avança, melhora, você precisa mais, é algo que eu faço com vocês. Ele tinha Deus presente em Cristo, mas no entanto não conseguia ver. O que impedia Filipe de ver Deus em Jesus? O termo é ingratidão. Em nossos próprios dias, aqueles que em decorrência de não viverem satisfeitos com Cristo, correm para toda forma de manifestação. Eu quero é o mistério, eu quero é o falar em línguas, eu quero é o milagre. Você está procurando outra coisa fora de Cristo. Isso é uma decisão tola. Essa decisão, não se preocupe com ela. Essa decisão é uma decisão no mínimo tola. Porque as pessoas querem se afastar do conceito de humilhação. Elas querem que essa humilhação, essa humildade de Cristo fique com Cristo. Ele é o meu Senhor, mas Ele é humilde e foi humilhado lá. Só que é um grande engano, porque essa humilhação é exatamente o que nos revela a bondade de Deus na sua maior medida. Se Jesus Cristo como Deus não tivesse humilhado, o que acontece é que nós não conheceríamos a maior faceta do amor, que é entregar a vida em favor do próximo. Aprendemos aqui que o tempo de caminhada com Cristo nem sempre reflete intimidade com Deus.
Nem sempre você ter 10, 20, 30 anos de cristianismo quer dizer que você é melhor. Timóteo teve esse problema na igreja de Éfeso. Ele era pastor lá e as pessoas eram mais anciãs. E Timóteo, ele era um jovenzão, tipo Gabriel, tipo Filipe, assim. E aí o que acontece é que eles não respeitavam ele, porque achavam, não, eu sou ancião, eu tenho mais tempo de vida, eu tenho mais tempo de experiência. E daí? Nós temos que ter respeito pelos idosos, com certeza. Mas nós temos que entender também que eles não são melhores que nós, eles são iguais a nós. João capítulo 14, verso 10. Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza as suas próprias obras. A pergunta de Jesus, você não crê, pressupõe que todos os discípulos devem crer que Jesus Cristo é Deus. Se você não crê que Jesus Cristo é Deus, eu sinto lhe dizer que você não é cristão. Religiões que dizem que Jesus Cristo não é Deus, elas não são cristãs e não são irmãos. Mas pastor, tem lá Jesus, tem a cruz. Não é. Não é. O único fator é crer, o único fator é Cristo. Se você não crê que Jesus Cristo ele é Deus, você não é cristão, você pode ser qualquer outra coisa. Pode ser uma denominação, pode ser uma seita, pode ser qualquer coisa, mas você não é cristão. Mateus 16, 16. Simão Pedro responde dizendo, a partir da pergunta de Jesus, quem dizem que eu sou? Quem que você diz que Cristo é? Se eu der um papelzinho para você e falar assim, escreva numa linha quem é Jesus. A resposta de Pedro é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa frase é uma frase carregada de messianidade, é uma frase carregada de força. Não é simplesmente, ele é o meu tudo, ele é o papai, ele é o amor. Não! Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A presença do Pai em Jesus é viva, pois através dele o Pai exerce sua atividade criadora. Jesus ele é um instrumento da criação de Deus. Ele é a ferramenta. Deus não é maior que Jesus. A atribuição de Jesus é ser formador, criador. Gênesis capítulo 1, verso 3. Disse Deus, haja luz. Figura de Deus Pai, dando um comando. E Cristo fazendo acontecer. Porque todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele e através dele. Glórias a Deus, aleluia. O Pai está em Cristo porque a plenitude da divindade habita nele. Exibe seu poder porque, por seu divino poder, ele demonstra que é um com o Pai, mas ele é diferente do Pai. Não é um só, é um mistério. Jesus e o Pai, apesar de serem um, eles são diferentes. Eles têm atribuições diferentes. Eles são seres diferentes, mas eles compartilham da mesma essência, assim como o Espírito Santo. Se deixarmos a Cristo, nada mais teremos senão ídolos de nossa fabricação. Pastor, eu não tenho nenhum ídolo na minha casa. Falava hoje pela manhã. Não estou falando de mais de escultura. Não estou falando de mais de santo. Ou de algum Deus, de alguma religião. Eu estou falando do que você constrói dentro do seu coração. Aquilo que você coloca que é maior do que Deus. Você sabe que você tem coisas dentro do teu coração que são maiores do que Deus. Pessoas têm a ira maior do que Deus. A minha ira, ela é maior do que Deus, do que a minha benevolência, a minha adoração a Deus. Por quê? Porque naquele momento da ira, ela opta por o quê? Satisfazer o desejo da sua vontade, em vez de fazer o quê? O que Deus manda. Isso é um ídolo. E nós temos que trabalhar. Ira, angústia, ansiedade, preocupação, ídolos. Vontade de suicídio, ídolo. Eu sou tão bom para esse mundo que eu vou me matar. Eu sou melhor. Deus fala, não faz. E a pessoa fala, vou fazer. Ídolos. 1 João capítulo 5, verso 11, 12 e 13. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas eu vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes. Olha o credes de novo. Credes em o nome do Filho de Deus. Crer é tudo.
Se você crer, você tem o filho. Se você não crer, você não tem o filho. Para finalizar, João 14:11, Jesus fecha esse comentário com Filipe e diz: crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. E se não credes na minha palavra, crede ao menos por causa destas obras. Jesus insiste em sua total sintonia com o Pai. E como último critério ele diz: se você não crê no que eu estou falando, crê no que eu estou fazendo. Por isso que as coisas que Deus faz na tua vida tem que ser como uma âncora e marcar a sua vida. Essas coisas não podem ficar no passado. Tem que ser marcado no seu coração. Para você lembrar, naquele dia Deus fez isso. Naquele outro dia Deus fez isso. Porque a nossa fé, ela fraqueja em momentos de dificuldade. E enfermidade é algo que aniquila a nossa fé. Se você não tem nada de lasco, o que acontece é que você é levado à deriva. Jesus insiste nisso, dizendo que o último critério é as obras. João 10, 37 e 38. Ele já tinha falado isso para os judeus. E talvez ele achasse que não precisasse falar com os discípulos, mas ele precisou falar. E os discípulos com certeza lembraram: olha, Deus falou para os ímpios, e nós temos que falar para nós também. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se eu faço e não credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. O que são as obras de Deus na minha vida e na sua vida hoje? Senão a manifestação prática do amor. É você ligar para a pessoa, é você dar atenção para a pessoa, é você estar disponível para ajudar as pessoas. Isso é a manifestação do amor. Isso é a pessoa olhar para você e falar assim: eu não entendo muito bem esse negócio de Jesus não, desses versículos, eu não entendo, mas eu consigo ver no que a Edilene faz, no que a Dinha faz. É diferente. E eu quero conhecer um pouco mais disso. É assim que a pessoa ela é atraída. Não é pelo muito falar blá 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 blá. Não é isso. É pela manifestação prática, foi o que Jesus fez. Uma meditação séria sobre a transformação da água em vinho, multiplicação dos pães, ressurreição de Lázaro. E você tem a sua experiência pessoal que você poderia colocar uma vírgula e adicionar 1, 2, 3 situações em que Deus, Ele resgatou você. Revelarão que esses milagres significam que o poder de Deus está operando. E que isso, através de formas relacionadas à sua própria pessoa, as coisas que Deus faz na tua vida são milagres. É a manifestação de que Deus está vivo. Aconteceu uma coisa interessante, meio sem noção. Eu vivo com a minha filha em relação a isso. A minha tia, ela pediu para uma pessoa orar por ela. Uma pessoa de Deus. Aparentemente. Eu queria que você orasse por mim. A resposta da pessoa: você já viveu 82 anos, eu vou orar para quê? Você já viveu demais. Olha! Gente, como é que a pessoa ela pode dizer que exerce o cristianismo e mensurar se o irmão Cláudio, que tem 85 anos, ele merece oração ou não? Como que a pessoa pode pensar nisso? Mas esse é o cristianismo. Em que eu dou para quem precisa, que eu acho que precisa, e não para quem merece, ou para quem Deus morreu. Você acha que a pessoa transmitiu amor? Você acha que a manifestação do amor prático de Deus ocorreu nessas palavras? Os milagres, eles são sinalizadores da divindade de Cristo. Nós falamos um pouco sobre sinais hoje. Para que existem os sinais? Para quem são os sinais? Para os incrédulos. Porque você tem o Espírito de Deus em você. Você não precisa de sinais. Por que você busca milagres? Eles não ocorrem. Mas a vida do outro ocorre. Você não precisa. Deus, ele já habita dentro de você. Glórias a Deus. Por ele já habitar dentro de você, muitas vezes Deus, ele deixa o barco correr e parece que você está abandonado, mas não está. Porque ele já prometeu que vai estar com você todos os dias da sua vida. Glórias a Deus. Mas se você precisa passar por aquilo, ele vai deixar você passar. Quem considerar a qualidade das suas obras terá que concluir que elas são de Deus. Se você analisar a sua vida,
os livramentos que você teve nessa semana, você vai conseguir identificar que Deus se manifestou na sua vida. O que Deus tem feito na sua vida, que pode levá-lo a crer, uma pergunta que eu deixo para você. Desde o nosso último encontro, desde domingo, o que Deus fez na sua vida de forma prática, que pode trazer à memória que Deus existe? Amém, queridos? Amém. Antes de orar, vem cá, Wallace, rapidinho. O Wallace, ele vai contar um breve testemunho que ocorreu na segunda-feira. Não sei se ele tem prática. Wallace, a paz do Senhor, blá blá blá, tchau. Tá? A paz do Senhor. Testemunho a respeito do meu pai, discipulado, pastor. Ele me falou algumas palavras que tocou meu coração e eu consegui replicar ela através do meu pai. Ele é uma pessoa à moda antiga, pessoas do sertão, assim, que nunca conheceram Deus, conhecem Deus na prática, mas não nas escrituras e não na forma que ele é. Eu comentei um pouco com ele se sentiu tocado, ele sentiu Deus tocar no coração dele. Eu falei para ele umas palavras que o pastor falou, que em algum momento da nossa vida, Deus toca no nosso coração e fala, é agora. Pode ser com 80, pode ser com 10, ou com 15, ou com 20 anos, não tem. Mas tem hora que Deus fala, você vai vir para mim. E aí eu falei para meu pai, aconteceu comigo e com o senhor pode ser agora. Aí ele pegou e se sentiu comovido e falou, eu preciso ir para a igreja, eu preciso de Deus nesse momento da minha vida. Aleluia. E eu quero ir para a igreja. Já até inclusive falou que quando chegar em viagem vai vir fazer uma visita à nossa igreja. E falou que pretende frequentar. E eu falei para ele, porque ele tem muitas dúvidas, eu falei, lá você vai conseguir resposta fazendo as suas perguntas. Isso é o quê? Ação de Deus. Foi a palavra que eu falei? Não. Foi a palavra que ele falou? Não. Foi o sentimento, foi a emoção? Não. A ação de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer porque Tu és vivo, Tu és eficaz, Tu és eficiente, Tu és maravilhoso, Tu és bendito. Amém. Tu és o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, aquele que era, que é, aquele que há de vir, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o nosso resgatador, aquele em quem nós confiamos, aquele em quem as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Nós, Pai, Te louvamos nesta noite por esta palavra e pedimos ao Senhor que cada vez mais, Pai, nós possamos crer. Como, Pai querido, os homens da Bíblia pediam, como os discípulos pediram, aumenta-nos a nossa fé, Senhor. Faz-nos crer, Pai. Faz-nos, Pai querido, caminhar sem temor, sem dúvida, apenas confiante na Tua poderosa mão e na Tua poderosa ação. Te louvamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor.